queria contar para vocês como que foi chegar até aqui nesse momento hoje, até essa hora de hoje. Eu falei aqui um tiquinho só, mas vou tentar ser o mais breve possível. Não era para eu estar aqui, era para eu ter morrido mesmo, no útero da minha mãe, na maternidade já era para eu ter morrido também, passei muitas dificuldades. Eu vivia internado, a minha infância inteira foi internado. Infância inteira. Obrigado. Eu até gostava, eu não tinha noção das coisas, eu até gostava de ir para o hospital. Toda vez que eu estava internado, meu pai e minha mãe levavam um Kinder Ovo para mim. E eu gostava da sopa do hospital. Até hoje, né? Até hoje eu gosto da sopa do hospital. Eu estou no hospital com alguém, passa alguém lá, a sopa. É memória de infância. Aí, com essas dificuldades todas, todos esses problemas de saúde, as coisas foram piorando até que chegou o ano de 2003. Eu tinha 13 anos de idade. Eu comecei com uma dor de ouvido, estava na casa da Mariudinha, a gente estava nadando, aí entrou água no meu ouvido, comecei com uma dor de ouvido, saí da casa da Mariudinha e fui para a casa da minha tia Tita. Na casa da minha tia Tita brincando, e a dor de ouvido não passava, tomava remédio, a dor não passava. E minha tia Tita, cadê minha tia Tita também? Minha tia Tita levantou, falou assim, vou levar esse menino no hospital. Me levou no posto de saúde. Chegamos no posto de saúde, a médica falou, vou fazer um exame do Júnior. Obrigado. Vou fazer um exame do Júnior, e aí você volta amanhã. Fizemos o exame, no outro dia voltamos. Chegamos no posto de saúde novamente, o médico falou assim, ó, tranca a porta, você só sai daqui dentro da ambulância. E aí fomos para a ambulância. Fomos para o hospital, os médicos viram o resultado estava errado, tinha muita coisa errada. Ele falou, isso não está normal. Fomos para o hospital e começamos uma série de exames. Até diagnosticar, alguns dias depois, que eu estava com aplasia. A aplasia é pior do que a leucemia. E aí, para encurtar esse período da minha vida, porque o intuito não é falar das coisas ruins, 1 ano fazendo acompanhamento, não tomei nenhum medicamento nesses 1 ano, de 13 para 14 anos, não tomei nenhum medicamento, mas todos os exames que você imaginar de um corpo humano eu fiz, para os médicos entenderem o que eles poderiam fazer para me salvar. E aí, o primeiro milagre que Deus fez foi encontrar um doador compatível na minha casa. Doador de medula, geralmente é mais difícil encontrar dentro de casa. E a minha irmã, essa que me serviu a água aqui agora, não parece que é minha irmã, de tão bonita que ela é, a medula dela é compatível com a minha. E aí nós já glorificamos a Deus por isso. Eu tinha 13 anos, eu era uma criança, eu não tinha noção, eu não sabia da gravidade do problema, ia para o hospital 2, 3 vezes por semana. Nesse período, meu pai perdeu o emprego, meu pai começou a vender caneta, meu pai começou a vender bala na rua, a gente ajudava. E aí, meu pai desempregado, minha mãe trabalhando, tentando bancar as coisas, e 3 vezes por semana, perdia a aula, 3 vezes por semana ia para o hospital, fazia aquela bateria de exames. Além de Deus ter colocado uma medula compatível dentro da minha casa, que é da minha irmã, o Senhor colocou o Dr. Gilberto, que essa mensagem um dia chega nele, Dr. Gilberto Barros. Ele era diretor do Hospital das Clínicas na época, e aí foi muito mais fácil, porque ele assinava, a gente passava na frente de todo mundo. Tudo isso é cuidado de Deus, amém? Ele assinava, a gente entrava na frente de todo mundo, ele sabia da gravidade do problema. Eu não tinha muita noção, mas eu não cansei de ver crianças que iam para o ambulatório junto comigo, mas não voltavam. E não voltavam não é porque tinha sido curado. E eu não entendia muito bem as coisas. E aí, 13 anos veio o diagnóstico. Com 14, os médicos falaram assim, ó, vem aqui tal dia que a gente já vai marcar a data do transplante do Júnior. E aí nós fomos para o hospital. Chegamos no hospital, eu, minha mãe, meu pai ficou parado,
em frente ao Extra, lá na área hospitalar. Meu pai ficou parado, entramos para dentro da sala, e o doutor Gilberto virou para minha mãe e falou assim, Cida, nós não vamos operar o Júnior mais, não. A minha mãe, mas por quê? Ele falou assim, ó, a junta médica reuniu, nós olhamos, e a natureza está cuidando do Júnior, ele está regenerando. Pera aí, gente. Vocês vão dar a glória a Deus agora. É por isso que você não pode parar. Você não pode se envergonhar do Evangelho. Você não pode se envergonhar desse nome que você carrega, que é o nome de Jesus. Quando o médico falou assim, a natureza está cuidando dele, a minha mãe falou assim, não é a natureza não, doutor. O senhor não conhece o Deus que a gente tem. Glória a Deus. Aí ela falou, não é a natureza, é Deus. O senhor não sabe o tanto de gente que está orando por esse menino. E ele falou assim, ó, então nós vamos só acompanhar. Eu tinha 14 anos, quando a cura foi constatada ali. E eu me lembro até hoje, aos 14 anos de idade, pouco depois disso, eu fui batizado com o Espírito Santo. Um culto, a nossa igreja era aqui onde é a trincheira, um culto numa salinha pequena, o Espírito Santo desceu sobre a minha vida como eu nunca tinha sentido. E daquele dia em diante, foi como se Deus tivesse pego a minha vida. Deus abriu, tirou doença, problema, tudo que eu tive de problema de saúde. E Deus falou assim, agora eu vou colocar um negócio novo em você. Aí Deus colocou um dom com a música. Tudo para a glória de Deus, amém? Eu aprendi a tocar percussão, depois aprendi a tocar bateria. Aí eu aprendi a tocar violão, aprendi a tocar baixo, aprendi a tocar teclado, aprendi a tocar tudo. E por último eu comecei a gostar de cantar. Sem fazer aula, nunca entrei numa aula. E tudo foi assim, fluindo, foi fluindo. E tudo fluiu justamente para eu não poder falar assim, é porque eu sou bom. Tudo fluiu, sabe para quê? Para Deus, eu não tenho outra alternativa a não ser olhar para Deus e falar assim, foi Deus. Não tem outra alternativa, foi Deus que fez. E eu sou grato a Deus por isso, de 14 anos para cá. Comecei a tocar bateria, e foi um dos instrumentos que eu mais gostei, até hoje. E aí eu comecei a chamar a atenção de algumas pessoas, eles me convidaram para tocar em algumas bandas, eu fui tocando em algumas bandas, gravei com algumas bandas, mas nada dava certo. Aí eu comecei a tocar violão, e aí eu comecei a aprender a tocar violão, e aí chega num dos fatores culminantes, né, dessa noite. Comecei a aprender a tocar violão com as músicas do David Keelan. E aí eu pegava as músicas lá, Abraça-me, comecei a pegar essas músicas, e foi fluindo, e eu comecei a gostar de cantar, esse negócio é legal, e eu comecei a deixar a bateria de lado. Mas num desses dias, eu estava com 16 anos de idade, num desses dias eu tocando bateria numa igreja, um pastor virou para mim e falou assim, Júnior, no meio da igreja, daqui 3 anos, isso em 2006, ele falou assim, daqui 3 anos, um cantor famoso vai te chamar para gravar com ele. Quando ele falou isso, o Espírito Santo falou no meu coração, David Keelan. Eu ouvi aquilo no meu coração e fiquei, eu vou tocar com David Keelan. Eu vou gravar com David Keelan. A gente se conhece há uns 2 anos e meio, mais ou menos, né? Nunca te falei isso, né? Porque eu estava esperando esse dia. Eu estava esperando esse dia. Aí, esse irmão, 2006, ele falou, daqui 3 anos, vocês lembram? 3 anos, né? Daqui 3 anos, um cantor famoso vai te chamar, você vai gravar com ele. Lembre-se disso, um cantor famoso vai te chamar, amém? Amém. Aí passou 1, 2, 3 anos e nada, e eu pensei, o irmão errou só a data. Passou 5, 6, 7, 8, 10 anos, 15 anos, eu pensando, o irmão errou só a data, a promessa está de pé, amém? A data o irmão tirou da cabeça dele, a promessa está de pé.
minha mãe, minha família sabe disso. Sempre acreditei. Está de pé. Mas eu não conheci o David, conheci a Bebel, conheci sim, né, as músicas, aprendi a tocar. Mas eu não conhecia pessoalmente, era um sonho para mim, nem sabia que o David morava em Belo Horizonte, nem sabia. Mas fiquei com essa promessa. Se Deus falou um negócio com você, gente, guarda. Não esquece, não. Você pode esquecer o seu Pix, você pode esquecer a morena que te iludiu, você pode esquecer isso em tudo. Mas o que Deus falou, escreve na tábua do seu coração. Que se Deus falou, Ele vai cumprir. Há 3 anos atrás, mais ou menos, uma amiga nossa em comum, a doutora Emiliana, Rodrigo Bravin, ela não pôde vir porque o filho dela está doente. Doutora Emiliana, eu presto serviço para a família dela há bastante tempo. Aí comecei a ver no Instagram da Emiliana, o David indo lá no salão, na clínica, ela é dentista, o David indo lá na clínica, eu falei, meu Deus, eu tenho que um dia trocar a lâmpada no dia que eu estiver lá. Mas não bate as agendas, o David vive viajando. Aí um dia eu estou vendo a Emiliana insistindo comigo, Júnior, você tem que vir aqui fazer um negócio. Eu, beleza, vou arrumar um horário para você. Ele falou, Júnior, você tem que vir aqui. Eu falei, vou arrumar um horário para você. Ele falou, Júnior, tal dia você tem que vir aqui. Eu falei, beleza, vou arrumar um horário para você. Ela sabia que eu tinha falado com ela, Emiliana, não, o David está vindo aí. Ela falou, é. Eu, não, sou fã dele. Falou, é mesmo? Eu falei, é, beleza. A semente foi jogada, né? Aí um dia, isso no auge da pandemia, todo mundo usando máscara, ela atendendo consultório fechado, você lembra disso? Atendendo consultório fechado. E aí eu fui para prestar esse serviço. Aí eu cheguei lá, estou na antessala da clínica dela, eu estou em cima lá mexendo numa lâmpada, aí chega a Miliana com a cara na porta assim, falou assim, ô Júnior, você não sabe quem está aqui. Na hora que ela falou, você não sabe, eu falei, eu pensei na hora, eu sei quem está. Mas eu falei com ela assim, mentira. Mentira. Ela falou assim, o David está aí. Eu falei, você está brincando, Miliana? Ela falou assim, pera aí, desce aí que ele vai vir te dar um abraço. Depois eu fiquei sabendo, depois desse dia, que a Emiliana falou com o David com medo, porque estava na pandemia. Ela falou assim, ô David, tem um cara aqui prestando serviço, ele é seu fã, cara. E ela estava com medo por causa da pandemia, o David cheio de agenda, todo dia viaja. E ela com medo de contaminar ele, alguma coisa assim. Aí ela perguntou para ele, ele falou assim, ó, chama ele, vou dar um abraço nele. Aí eu falei assim, esse homem é de Deus. Esse homem é de Deus. Aí o David veio, na hora que ele veio assim, aí as pernas já tremeu, comecei a tremer todo na frente dele, e eu por dentro falando assim, segura, calma, não emociona não, bebê, calma. E aí eu segurei, tirei a foto com ele, falei, sou seu fã, cara, eu aprendi a tocar com suas músicas, não sei o quê, foi muito rápido, gaguejei um monte, gaguejei mais do que falei com ele, eu estava na frente de uma referência. E aí acabou, o David foi embora, eu fui embora também, passou alguns meses, Emiliana me liga de noite, não é convencional, me ligou de noite, falou, Júnior, você não sabe para quem eu passei seu telefone? Eu falei, eu sei isso. Mas eu falei de novo, eu falei assim, mentira, você não fez isso não. Ela falou assim, passei seu telefone para o David, e ele vai te ligar. Eu falei assim, meu Deus, eu não vou aguentar isso não. Passou, ela me falou isso, passaram-se 6 meses, e eu esperando. E o David não me liga, o David não manda mensagem. 6 meses. O David nada. E aí, um belo dia, eu chego do serviço à noite, abri meu WhatsApp, na hora que eu abro meu WhatsApp, a foto do WhatsApp do David é a mesma do perfil. Toda vez ele muda e fica sempre a mesma do Instagram, a mesma do WhatsApp. Quando eu bati o olho assim, eu vi a foto do David. Eu só vi o áudio. Eu não abri o áudio. Primeira coisa que eu fiz, tinha acabado de chegar em casa. Primeira coisa que eu fiz, eu vi a foto do David, fui para o meu quarto, ajoelhei na cama. Falei assim, Deus, o Senhor sabe que eu sou fã desse homem. Não me deixa fazer cagada. O Senhor sabe que eu sou fã desse homem. Não deixa eu fazer cagada. Que eu preste serviço para ele.
Todo mundo me conhece aqui, sabe que eu converso demais, né? Falei assim, eu não vou ficar conversando demais. Eu vou chegar, vou fazer o que quiser fazer. Não vou ficar enchendo a paciência dele. E o Senhor me dá força, não deixa eu fazer... Eu já falei um tanto de vezes, né? Não deixa eu fazer, tal, beleza. Peguei e ouvi o áudio do David. Aí o David, Migão, a Miliane me passou seu telefone, eu estou precisando fazer uns negócios aqui em casa, e marca um dia aí para você vir, pelo menos você olhar o que precisa fazer. Aí eu ouvi o áudio dele, e eu vou contar um negócio aqui, eu estou dando um tiro no meu pé como profissional. A minha agenda, sempre, graças a Deus, nós herdamos a profissão do meu pai, eu e meu irmão, herdamos a profissão dele, e graças a Deus, o telefone não para, toda hora a gente recebe ligação, toda hora a gente recebe WhatsApp, toda hora a gente recebe alguém querendo que nós prestemos algum serviço para eles. Então, sempre daqui uma semana que eu tenho disponibilidade, daqui 2 semanas que eu tenho disponibilidade. E a minha agenda é sempre cheia. Quando eu terminei de ouvir o áudio do David, eu falei com o David assim, David, tudo bem? Se você quiser, eu vou amanhã aí. Se você quiser, eu vou amanhã aí. Aí o David falou assim, não, amanhã tá bom, às 10. Falei, beleza, às 10. Na hora que a gente combinou, eu peguei na minha agenda, liguei para os meus clientes e falei assim, tive um imprevisto. Tive um imprevisto, eu não vou conseguir te atender amanhã. Vamos marcar para mais tarde, ou vamos marcar para outro dia. Aí o cliente, Deus já estava movendo as coisas lá. O cliente falou assim, Juninho, tá tranquilo. O meu aqui não é tão gente, não. Eu falei assim, graças a Deus, porque eu não ia te atender hoje mesmo. Marquei com o David, fui lá para a casa dele. Cheguei na casa dele, eu fui com a estratégia. Não vou encher a paciência do David. Vou chegar, vou ver o que precisa ser feito e acabou. Aí cheguei, começamos a conversar, o David abriu a porta, na hora que ele abriu a porta assim, da casa dele, já deu aquele baque assim. Aí eu segurei as pernas, o David me mostrou o que a gente precisava fazer. No final, o David me levou para a varanda dele, assim, nós ficamos na varanda, e aí o David começou a perguntar, o David aqui tranquilo, e eu aqui com as pernas tremendo, conversando com ele, e nós ficamos, acho que uns 40 minutos conversando. Primeira vez que eu fui na sua casa, ficamos uns 40 minutos conversando. E eu fiz um negócio que raramente vocês vão ver eu fazendo. Eu encerrei a conversa. Eu pensei, eu estava assim, a gente conversando e eu pensando, esse homem vai ficar cansado de mim, esse homem vai ficar cansado de mim, esse homem vai ficar cansado de mim. Aí na hora que o David deu uma brechinha, eu fiz assim, migão, deixa eu ir lá. Amigo, deixa eu ir lá, eu tenho que ir fazer um negócio, não sei o quê, eu tenho que ir para eu poder ir no banheiro, porque você não sabe como é que eu estou aqui agora. Encerramos a conversa, de lá para cá, fui várias vezes na casa dele. Uma das vezes que eu fui na casa dele, eu fui e falei assim, David, eu preciso conversar com você um negócio, eu preciso pegar umas dicas com você, e aqui, eu vou fazer um serviço para você, e fica esse serviço só para 10 minutinhos do seu tempo. Eu quero só 10 minutinhos do seu tempo, para você me dar alguma dica de ministério, alguma dica. Aí ele, beleza, o dia que a gente marcar, você vem aqui. Aí eu fui lá, conversei com o David, aí eu contei um pedacinho da minha história para ele também. Fui só para arrumar um ar-condicionado, não sei se você lembra disso. Aí ele ficou lá, me deu todas as dicas, eu acho que a gente ficou 1h30 mais ou menos, eu sugando ele, eu falei que eu queria 10 minutinhos. O David até achou que eu queria fazer um vídeo. Eu falei, não quer fazer vídeo não, senhor. Eu quero só que você me passe o caminho das pedras aqui, ó. Me fala mais ou menos o que eu preciso fazer. E ele me deu dica de banda, me deu dica de ministério, dica de estrada, me deu um monte de dicas. As de estrada eu não peguei ainda não, porque o máximo que eu pego é 0,40 aqui, nada. Aí peguei um monte de dica com ele, e Deus foi me mostrando. Eu vou falar uma frase que o mundo fala, e eu só vou corrigir. A frase que o mundo fala é, não conheça seus ídolos. E o David não é um ídolo para mim. Ídolo para mim é Jesus, amém? Amém. Mas essa frase fala assim, ó, não conheça seus ídolos, não conheça seus heróis. Por quê? Porque quando você se aproxima, você vê que ele é ser humano igual a você, e você tende a se decepcionar. E eu quero fazer uma menção honrosa à sua vida aqui. Todas as entrevistas que eu vi sua, tudo que eu acompanho, a vida inteira,
de você, David Keeler, eu tenho experimentado muito mais o lado humano e um cara humilde, um coração disposto a servir. Eu quero até pedir vocês para aplaudir Jesus pela vida do David Keeler nessa noite. Aleluia. Eu não me arrependo de ter conhecido o David. E para terminar essa conversa, 20 anos depois, 18 anos, quase 19 anos, o Senhor tinha falado comigo lá atrás, com 16 anos. Daqui 3 anos, um cantor famoso vai te chamar para gravar com ele. E eu fiquei, o homem errou só a data, a promessa está de pé. Final do ano passado, a Angel estava indo embora, a Angel, filha do David, da Bebel, ela estava indo embora para os Estados Unidos, e o David insistiu comigo, não, arruma um tempinho para você ir lá em casa, só para você pendurar um negócio lá, a Angel vai embora, esse quadro tem tanto tempo que ele está aqui, arruma um tempinho. Falei, não, vou ir. Fui num dia de noite, acho que era uma sexta-feira à noite, não me lembro, chovendo. Falei, vou ir, pode deixar, vou ir, vou resolver. Fui lá, resolvi. Só que na hora que eu estava, 18 anos depois da promessa, eu estava abaixado atrás da cama da Andy, a gente arredou a cama, eu estava abaixado atrás da cama dela, tirando umas medidas. O David em pé, conversando com a Andy, o David vira para mim. Perdão, pulei uma etapinha. O tempo inteiro eu guardei, alguns meses depois que a gente se conheceu, eu guardei de falar com o David. Eu também canto, eu também gravo. Esperei. Meu irmão me ensinou um negócio, não queima a largada. Vai um pezinho atrás do outro, não queima a largada não, um pezinho atrás do outro, devagarzinho. E eu sou muito ansioso, mas foi Deus que travou minha língua. Eu não falei com o David, para ele não pensar assim, é mais um emocionado. Eu segurei, passou muito tempo, eu falei com o David, tem uma música, mostrei para ele a primeira música. Aí depois nós lançamos Grão de Mostarda, mandei para ele, aí o David comentou, e se você entrar no clipe Grão de Mostarda, você vai ver que o primeiro comentário fixado é o dele. Ele comentou, eu fixei na hora, eu falei só, isso é coisa de Deus. É para aplaudir de pé. Passou muito tempo para eu poder falar com o David sobre ministério, muito tempo. E nesse dia que o David tinha marcado comigo, eu fui decidido. Eu falei assim, eu vou chamar o David para gravar uma canção comigo. E eu não sei se ele lembra, eu estava fazendo um monte de serviço para ele, e o David falando assim, amigão, quanto que é? Quanto que é? Eu falei assim, não, deixa, depois a gente acerta. Não, senhor, me fala o valor. Eu falei, não, depois a gente acerta. E eu pensando, eu vou usar essa estratégia, eu não vou cobrar dele cá agora. E aí, na hora que eu chegar com a facada, vou falar assim, David, vamos gravar? Morre o dinheiro lá, a gente grava. Entendeu? Vamos lá, gente. Do grego, estratégia. Aí eu, não. Deixa aí. Não, senhor, me fala quanto que é, eu tenho que te pagar. Eu falei, não, deixa isso, deixa aí. Depois a gente conversa. Aí, eu fui decidido. Final do ano passado, dezembro. Eu fui decidido, eu falei assim, agora eu vou chamar o David para a gente gravar junto. Agora eu vou chamar. Fui para a casa dele. Eu estou lá agachado, voltei, né? Estou lá agachado atrás da cama e estou esperando só o momento para eu pular e falar, seu David, vamos gravar? Eu estou lá abaixado, estou só esperando o momento certinho. De repente o David fala assim, amigão, a gente podia gravar junto, hein? Glória a Deus. Mas eu não acreditei, não. Na hora que ele falou assim, a gente podia gravar junto, eu falei assim, não brinca com essas coisas não, David. Não brinca com isso não. Aí ele falou assim, tô brincando não. Aí eu continuei trabalhando, o David foi e falou de novo. Amigão, a gente podia gravar junto, tô falando sério. Eu falei, o David não brinca com essas coisas não. Eu não estava acreditando, gente. Porque eu fui para pedir. Eu fui para falar, eu fui para dar uma ajudinha para Deus, porque na minha cabeça eu tô assim, você está demorando. Na minha cabeça.
Deus está demorando, hein? Conheço o homem já, vem na casa dele, toma um chá com leite, não é? O homem é irlandês, moço. O homem gosta de chá com leite. Vocês nunca tomou isso na sua vida. E na casa dele também. Aí eu, esperando, eu não acreditei. Ele falou 2 vezes. Falou a 3ª vez. Amigão, eu estou falando sério. A gente podia gravar junto. Esse ano eu vou gravar umas músicas com as pessoas, vou fazer umas parcerias. E a gente podia gravar, só você falar a data. Eu falei assim, ô David, que é isso, moço? E eu com valor lá para receber. E eu, que é isso, cara? Aí acabei o serviço. Na hora que eu acabei o serviço, o David falou assim, vamos lá, vamos ali tomar um chá. Aí fui para a cozinha, eu, ele e a Angel. Sentamos lá na cozinha. O David pegou, fez. Vocês têm noção disso, gente? O cara serviu, me serviu. O cara me serviu, gente. Aí ele me serviu, nós estamos tomando chá lá e eu não tô. Ele conversando, ele leu um negócio em inglês lá. Ele falou com a Andy falou assim, você entende inglês? O David, entende, só já até traduziu, não sei o quê. O David contou uns negócios lá. Ele entende, ele fala inglês, mas minha cabeça estava lá no quarto. Vamos gravar? Eu não estava entendendo nada. Ele me deu um chá sem açúcar. Ele falou assim, você toma com açúcar ou sem? Gente, daqui a pouco eu estou com diabetes, de tanto açúcar que eu tomo. Ele falou, você toma sem açúcar ou sem? Eu falei, sem açúcar. Ele me serviu um chá com leite sem açúcar. Ele falou assim, você gostou? Eu falei, gostei, mas minha cabeça estava lá. Vamos gravar? Eu não estava entendendo mais nada. Aí, beleza, acabou. Levantamos para ir embora. Chegamos na porta da saída assim, eu falei assim, David, você está falando sério? Ele falou, estou falando sério. Então vamos fazer o seguinte, esse valor que você tem para acertar comigo, morre e a gente grava junto. Aí o David olhou para a Bebel, para a Angel, falou assim, e aí, Angel, tá bom assim? A Angel falou assim, tá bom. Aí eu fui, apertei na mão dele e falei assim, então tá gravado, a gente vai gravar. Aí eu fui despedir dele, quase que ele teve que me levar no carro, minhas pernas estavam tremendo. Entrei para dentro do carro e ele fechou a porta. Na hora que ele fechou a porta, eu dentro ainda do condomínio, eu comecei a dar uns gritos dentro do carro, gente. Isso aí não sabe. Eu comecei a gritar dentro do carro, eu, glória a Deus, aleluia, a senhora é fiel, e não sei o quê. E eu glorificando Deus dentro do carro. E naquele momento de euforia, o Espírito Santo falou comigo assim, você nunca vai ser mais rápido do que eu. Se passaram 18 anos. 18 anos. Eu até achei, está demorando. Mas no dia que eu fui para pedir o David, o Espírito Santo já tinha falado no coração dele. Para cumprir a promessa que Deus tinha feito há 18 anos. Daqui a um tempo, um cantor famoso vai te chamar para gravar. Porque se eu tivesse chamado ele, fui eu que chamei, não foi Deus. Aí o David virou para mim e me chamou. E Deus falou assim, você nunca vai ser mais rápido do que eu. Só confia. Você lembra disso, né? E eu quero convidar David Keelan para gravar a próxima canção com a gente. Som. Agora eu entendi. Agora. Gente, uma alegria muito grande estar aqui nessa noite, podendo participar desse projeto, né, ao lado desse homem de Deus. A gente tem mais algumas coisas em comum, né? Eu acho que a gente usa o mesmo shampoo, né, Miguel? Mas eu entendi algo. A gente está sendo arrebatado aos poucos. O Senhor está levando os cabelos primeiro. Glória a Deus. Então a gente está bem na fita. Mas, né, a gente conheceu ele e realmente foi algo assim, acredito que de Deus. Né? Deus coloca pessoas diferentes na nossa vida e o que mexe comigo e a minha esposa, depois de 31 anos de estrada de ministério, inclusive queria honrar a vida da minha esposa que está aqui. Você pode ficar em pé, amor? Fique em pé. Olha o pessoal, a gente completou 30 anos de casados agora.
E o que a gente, sabe, analisa muito sempre é o coração da pessoa. E o Júnior, ele tem um coração gigantesco, maior do que ele mesmo, né? Nós temos um projeto social há 19 anos lá no aglomerado da Serra. E recentemente, né, a gente precisou passar, ou está passando, né, por uma reforma e tal. O Júnior ficou sabendo, ele foi lá, se ofereceu. Foi de coração, né? Não foi para isso aqui não. Não, Mas... não, não. se ofereceu e ajudou, tem ajudado bastante o projeto social lá e, né, não tem cobrado absolutamente nada. E a gente vê nessas pessoas, né, a natureza daquele que está sentado no trono. A gente vê que são pessoas que realmente têm um relacionamento. Para quem me conhece sabe que eu falo e falo sempre, né, que não é religião, é relacionamento. E é isso que faz a diferença para mim, para minha esposa. É pessoas que amam Ele acima de qualquer coisa. E nós estamos aqui em função dEle, porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. O que está acontecendo aqui nessa noite, essas canções lindas, né, são para glorificar a Ele, né, e não sabemos o que Deus vai fazer através desse momento, dessas canções, mas uma coisa é certa, o nome dEle vai ser exaltado. Quer seja vocês ouvindo, quer seja pessoas do outro lado do planeta ouvindo, o nome dEle vai ser exaltado através dessas canções. Então eu queria aproveitar esse momento para convidar você para ficar de pé. Eu não sabia nada disso, mas obrigado pela honra, obrigado pelo carinho. Esses são momentos que marcam a vida da gente. O ministério, ele possui um preço. Há um preço muito grande para ser pago. Eu tenho 31 anos de estrada, algumas das dicas que eu dei. A minha filha caçula, que hoje está estudando nos Estados Unidos, quando ela nasceu, eu estava lá, mas quando ela engatinhou pela primeira vez, eu estava ministrando em algum lugar. Quando ela falou pela primeira vez, eu estava ministrando em algum lugar. Quando ela disse papai pela primeira vez, eu não estava em casa. Então, assim, existe um preço. Mas a gente chegar num lugar como esse, nessa noite, e ser recebido, sabe, com tanto amor e tanto carinho, desde a hora que nós chegamos, né, amor, todo mundo abraçando, todo mundo, sabe, como se a gente fosse, não, a gente é da família, né? Somos da família. Mas esse carinho você só encontra, sabe, na família de Deus. É uma coisa tão excepcional, tão incrível. Sabe, você chega num lugar, é abraçado, é amado como se fosse, né, gente da gente. Mas ouvir esse tipo de testemunho, né, receber essa honra é uma coisa realmente especial. E eu agradeço a Deus, né, por todos esses anos, por ter podido, né, ficar fiel e manter meus olhos em Cristo, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas sempre, sempre. Essa canção que nós vamos cantar, né, tá na camisa de vocês, é linda demais, né? E só quem tem um relacionamento com Ele, sabe, é que pôde compor a letra dessa canção. Então eu quero honrar a sua vida, porque eu sei que você tem um relacionamento com Ele. E nessa noite, não só eu, mas todos nós, vamos cantar com você essa canção que Deus te deu, para honrar aquele que está sentado no trono. Eu tenho certeza que vai ser incrível. Vocês podem agora aplaudir a Deus pela vida do Juninho. Vamos lá.